Olá, mais uma vez, professor Antônio Maia com vocês. E neste momento, nós vamos falar acerca de regência verbal. Se no seu edital aparece o item regência verbal, com certeza o verbo assistir ele vai se fazer presente. Então nós vamos analisar uma estrofe de um poema, que é Versos Íntimos, de um poeta paraibano, Augusto dos Anjos, um magnífico poeta. E em seguida nós vamos montar uma questão e explicar todo o processo da regência do verbo. E com certeza, a partir daí, você vai ter a clarividência do que seja o verbo assistir. Na verdade, se trata de um soneto, uma composição formada por 2 quartetos e 2 tercetos, mas eu vou trabalhar apenas a primeira estrofe, o primeiro quarteto, né? Que diz: vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Augusto dos Anjos. Então você está vendo, ali no primeiro verso, a presença do verbo assistir. É o verbo, dentro da regência verbal, é o verbo que mais se ramifica no seu processo de regência e de sentido. Então, primeiro eu vou fazer uma apresentação do verbo assistir para você, como o emprego deve ser feito dentro dos preceitos normativos, e em seguida nós vamos trabalhar a questão, tá bom? Então vamos lá. O verbo assistir, pessoal, ele pode aparecer com 4 sentidos. Então, primeiro, o verbo assistir, comumente, ele aparece no sentido de ver, de presenciar, ser espectador. Então vou pegar isso aqui como o primeiro exemplo. Assistir no sentido de ver. Agora, o assistir, ele pode ainda aparecer no sentido de socorrer, ajudar, dar assistência, né? Então, no primeiro sentido, que é o assistir no sentido de ver, eu digo, vamos assistir a um filme. Por que vamos assistir a um filme? Trata-se de um VTI, que é um verbo transitivo indireto. Se ele é um verbo transitivo indireto, este verbo ele vai se ligar para o complemento com auxílio de uma preposição, que no caso é a preposição a. Então, o verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, ser espectador, ele é um verbo transitivo indireto com a preposição a. Então eu falo, não assisto a filmes de terror. Não assisto a filmes de terror. Este é o primeiro sentido do verbo assistir. Já no segundo, de dar assistência, eu digo o seguinte: o médico assistiu o paciente ainda no asfalto. Houve um acidente e o médico assistiu o paciente ainda no asfalto. Então, nesse sentido, um VTD, né, um verbo transitivo direto, transitividade direta, e assistiu o paciente. Assistiu não no sentido de ver, de presenciar, mas no sentido de dar-lhe assistência, dar assistência ao acidentado. Não é? Então ele é um VTD, o médico assistiu o paciente. Muito bem. Este foi o segundo sentido do verbo assistir. Vamos para o terceiro sentido. Terceiro sentido vamos colocar o caber. Assistir, professor, no sentido de caber? Sim. Então, eu faço a seguinte construção. Falar sobre esse assunto não assiste a você. É no sentido de caber, não cabe a você. Perceba a presença novamente do a, e ele é um VTI. Ele é um VTI. Então, ele aparece como VTI no primeiro caso, que eu citei para vocês, no sentido de ver, presenciar, ser espectador, que é o fato mais comum, que é o emprego mais recorrente. E aparece agora, no que eu coloquei 3, o assistir no sentido de caber. Ora, vamos diferenciar os complementos. No primeiro caso, o assistir no sentido de ver, ele vai aceitar como complemento o a ele, a ela, a eles, a elas. Então eu digo o seguinte: este filme é bom, mas ainda não assisti a ele. Eu não posso dizer lhe assistir, sendo um VTI, caberia o lhe,
Mas neste sentido, no sentido 1, o assistir, no sentido de ver, presenciar, ser espectador, não aceita lhe, mas a ele. No caso, a ela, a eles, a elas, dependendo da formação do complemento. Não é? Muito bem. E existe um quarto caso, né? Um caso mais raro, um emprego bem mais difícil de encontrar, que é o verbo assistir no sentido de morar, no sentido de residir. Então eu digo que os deputados federais assistem em Brasília, moram em Brasília. Eu assisti aí no sentido de, na transitividade, no aspecto da transitividade, ele aparece como um verbo intransitivo. Muito bem. Então, pessoal, agora vamos ver a questão que foi montada a partir da estrofe do poema Versos Íntimos de Augusto dos Anjos. A questão é o seguinte: assinale a alternativa que substitui corretamente o termo ao formidável enterro de sua última quimera. Ora, pessoal, nós temos a ocorrência do assistir no sentido de ver, de presenciar. Então, essa questão, ela poderia aparecer dentro de vários conteúdos. Por exemplo, ele poderia pegar ali no aspecto da colocação pronominal. Ele já trabalharia o ninguém, né, que é um fator de próclise e tal. Poderia botar na concordância nominal, para você olhar a flexão do complemento. Mas vamos deixar na questão da substituição do termo do objeto direto do objeto indireto. Muito bem. Então, no primeiro verso, vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Isso é quimera, sonho, plano, alguma coisa desse tipo, não é? Então, está o assistir, ele está no sentido de quê? No sentido de ver, de presenciar, de estar ali, em loco, com você na hora da, não é? Digamos, da oposição. Ora, meus amigos, ele vai querer que você substitua o termo, que no caso é um objeto indireto, porque o assistir está no sentido de ver, presenciar, ser espectador. Ele é um VTI. Então, se ele é um VTI, pessoal, ele vai aceitar o lhe, o lhes, a ele ou a ela. Porque esse o, a, os, as, os oblíquos de terceira pessoa, eles vão para o VTD. São complementos de objeto direto, de verbo transitivo direto. Onde está o André? Viu na praia. Viu, que é o verbo ver, transitivo direto, o, a, os, as. Onde estão as meninas? Não as vi. Não as vi. Então, é o sentido, não é? Verbo transitivo direto, verbo ver, complemento as. Mas, no caso aí, nós estamos com um VTI. Olha o que eu falei anteriormente. O assistir no sentido de ver, presenciar, ser espectador, ele exige como complemento um objeto indireto e na substituição a ele, a ela, a eles, a elas. Lembra-se do exemplo que eu dei? Este filme é bom, mas ainda não assisti a ele. Não dá para ser lhe assistir. Este filme é bom, mas ainda não lhe assisti. Não. Neste caso, no primeiro, o complemento é a ele, a ela, a eles, a elas. Portanto, pessoal, vamos gabaritar a questão com o item E. Este filme é bom, não é? No caso do verso, veja, ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera, ao formidável enterro de sua última quimera, masculino singular, ninguém assistiu a ele. Não é? Então, gabarito, letra E. Beleza? Ficou fácil. Agora ficou fácil, ficou tudo claro. Verbo assistir, presença certa, se no edital aparecer regência verbal. Então, marca essa daí, professor Zitônio Maia, com você. No concurso, nós vamos aparecer com outros verbos, outras regências, verbos sempre
trazendo o texto, o verbo dentro do texto, para ficar bem contextualizado, do jeito que vai aparecer no seu concurso. Inscreva-se no canal para ficar recebendo mais vídeos, mais informações gramaticais e forte abraço, até breve.